Boa noite, eu sou o Alturano. Nas andanças que a gente tem feito aí pelas unidades, os colegas nos questionam sobre diversos assuntos, de forma que a gente conversa sobre esses temas, porém as conversas elas ficam limitadas apenas àquele grupo, né? E como são assuntos de interesse geral, eu resolvi levá-los para a coletividade. Por conta disso, vamos iniciar hoje esse projeto, né, levando temas relevantes que serão trazidos à participação e à opinião de todos que desejarem. Assuntos como abono de permanência, aposentadoria, adicional noturno, horas extras, subsídio, licença capacitação, financiamento imobiliário, definição da nossa natureza jurídica, identidade, estatuto sindical e entre outros. Um assunto que entrou em evidência recentemente foi o plano de saúde subsidiado dos servidores públicos federais, sobre o qual vamos tecer algumas considerações, deixando os outros assuntos para um momento mais oportuno. Vou ser objetivo, o assunto é muito rico e extenso, não há a mínima pretensão de esgotá-lo, mas apenas levantar alguns aspectos para que haja uma melhor compreensão, reflexão e participação dos colegas. Bem, o Distrito Federal é uma entidade atípica em relação às demais unidades da Federação. O DF não é um Estado nem município, muito menos a União. Mas ele se confunde com os três. Ele tem particularidades que às vezes faz essa confusão. O DF tem peculiaridades por abrigar a capital da República. Essa aparência híbrida do Distrito Federal gera dúvidas, principalmente em relação a determinados servidores, para os quais eventualmente esse hibridismo é transmitido. O que termina gerando um mal-estar, ao menos para os servidores, que aparentam não ter uma natureza jurídica muito bem definida, ora são uma coisa, ora são outra, ora são distritais, ora são federais, ficando ao sabor das vontades e dos momentos. Para tentar compreender melhor, vamos começar pela Constituição. O artigo 21 diz: competências da União. Quais são as competências da União? Entre elas, organizar, manter a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, ou seja, organizar e manter. Nós podemos ter certeza que a mantença e organização dessas entidades é competência da União. O artigo 32 da Constituição, no seu parágrafo 4º, diz: lei federal disporá sobre a utilização pelo governador do Distrito Federal das Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Então, quando for editada essa lei, ela regrará o que o GDF poderá e não poderá com relação a essas entidades. Uma observação: se a Constituição afirma que é preciso uma lei federal para regrar como o governador do DF utilizará estas entidades, aqui cabem algumas perguntas. O que somos? Federais ou distritais? Quem é o patrão? Os DF ou a União? Uma importante observação, apesar dessas perguntas, é o que diz o artigo 144 da Constituição, no seu parágrafo 6º, pois esse artigo ele subordina a Polícia Civil do Distrito Federal ao governador do Distrito Federal. Outra pergunta: subordina como e em que? Pois nós sabemos que as demandas estruturais são competência da União, mantença e organização. Vejamos algumas diferenças de tratamento entre os servidores da União e do GDF. Para isso, nós vamos precisar observar o trato dispensado pelas legislações aos servidores do Distrito Federal e aos servidores federais. Numa pequena navegada pela internet, você mesmo pode fazer o seu juízo de valor. Recentemente, a Câmara Legislativa do Distrito Federal legislou sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do Distrito Federal. Alguns segmentos do Distrito Federal ficaram fora dessa regulamentação. Existem entidades públicas no DF que prestam serviço, mas elas não dependem do Distrito Federal, pois elas possuem legislação, fonte de renda própria e autonomia. Independência, são mantidas e organizadas por lei federal. Os exemplos mais clássicos eles são o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e o Ministério Público do Distrito Federal, que estão inseridos, respectivamente, no organograma da Justiça Federal e do Ministério Público Federal. Só para você ter uma ideia, quem indica o Procurador-Geral do DF e o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal é o Presidente da República. Vamos ver agora o que dizem algumas legislações. Pela Lei Federal número 9527 de 97, o governo federal ele alterou a redação do artigo 87 da Lei 8.112, o regime jurídico único dos servidores públicos federais. A redação anterior do artigo 87, ela previa que a cada 5 anos de exercício, o servidor teria direito a 3 meses de licença-prêmio. A atual redação do artigo 87, da 8.112, converteu a licença-prêmio em licença-capacitação. Essa determinação legal, por uma legislação federal, ela foi estendida a você.
O curioso é que os demais servidores públicos do Distrito Federal continuam gozando da licença prêmio, a qual, repito, por uma regulamentação federal você perdeu. Nós podemos deduzir que os reflexos da alteração do artigo 87 da Lei 8.112 foram estendidos apenas aos servidores públicos federais, ou não? Outra situação é o seguinte: o auxílio alimentação recebido pelos policiais civis do Distrito Federal era, em tempos remotos, aproximadamente R$ 161,99. O valor desse benefício foi alterado. Por uma portaria do Ministério do Planejamento, foi concedido aos servidores públicos federais, em todo o território nacional, um realinhamento, corrigindo o valor que era de R$ 161,99 para R$ 304. O valor ficou atualizado em R$ 304 para todos. Bom, você foi contemplado por essa portaria. Portanto, pensando sobre a sua natureza jurídica, direitos e deveres, em que porta você deve bater na hora dos seus pleitos? Continuando o raciocínio, temos mais alguns exemplos, poucos. O auxílio creche, que o servidor público civil federal recebe, tem diferença em relação ao auxílio creche recebido pelos servidores públicos do Distrito Federal. A emenda constitucional número 53 de 2006, entre outras coisas, reduziu o limite máximo de idade dos dependentes beneficiários pelo auxílio creche dos servidores públicos federais de 6 anos para 5 anos. O que foi aplicado por lei federal ao servidor público federal e a você também. O seu dependente só é assistido por esse benefício até os 5 anos, da mesma forma que o servidor público federal. Enquanto os servidores do GDF têm seus dependentes beneficiados até os 6 anos. Bom, você está verificando qual a legislação que está sendo aplicada a você? Bom, no entanto, um benefício que existe na área federal, previsto pela Lei 8.112, ainda não foi estendido nem a você nem aos seus dependentes. Esse benefício está previsto na mesma Lei 8.112. O artigo 230 da Lei 8.112, a mesma lei que teve alterada a licença prêmio através do artigo 87, ele também alterou a licença capacitação, ele concede ao servidor público federal uma assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica, farmacêutica e outras coisas. Com base nesse artigo, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ele editou em outubro de 2010 uma portaria que trata do ressarcimento aos servidores públicos federais que tem plano de saúde, ou seja, o plano de saúde subsidiado. A pergunta é, se você tem ou não tem direito a esse benefício? Se tiver, por que ainda não desfruta? E se você não tem direito a esse benefício, por quê? Por aqui, a bem da verdade, quase ninguém moveu uma palha para que você alcance esse benefício. Até agora está todo mundo esperando. O que realmente ajudaria muito, principalmente a quem não tem nenhum tipo de reajuste há mais de 6 anos. Para não ser, para não deixar de reconhecer, para não ser injusto, a AGEPOL, na pessoa do presidente de Souza, é a única entidade que está buscando materializar esse benefício para os servidores policiais civis do Distrito Federal. Ele já protocolou, junto ao Ministério do Planejamento, um requerimento. Estamos aguardando. Eu espero que, com base nessas poucas superficiais observações, os demais colegas possam opinar e melhorar o debate, ajudando assim a definir melhor a nossa natureza jurídica. Buscar o que nos pertence de direito, porque parece que para algumas pessoas é interessante que nós permaneçamos nesse limbo, nessa falta de rumo. Talvez eles não precisem, entre outras coisas, de plano de saúde subsidiado. Caminhos há para seguir. O que nós precisamos é de pessoas que desejem resolver também os nossos problemas, e não só os delas. Dizem que nós fazemos parte da melhor instituição do Brasil, quiçá do mundo, integrada pelos melhores e mais capacitados. Então já passou da hora disso se traduzir em atos, na defesa real dos nossos interesses. Nós não podemos ficar nos deixando levar por pessoas que ficam dizendo aí para todo lado que o GDF gera o fundo constitucional da forma como ele quer, do jeito que ele quer. Isso não é verdade. O governador do Distrito Federal ele pode até interceder, mas decidir sobre os nossos reajustes não é competência dele. É da União, Presidente da República e do Congresso Nacional. Se você acredita nessa história de quebra do Pacto Federativo, se você acredita nessa história de que o governador do GDF pode, por si só, colocar 1 centavo no seu contra-cheque, aí fica difícil. Você deve se convencer pela razão. Senão você vai ser vítima de novo, ou tantas vezes, aí, do estelionato eleitoral. Quando nós delegamos um mandato representativo a alguém, nós o fazemos esperando que as pessoas realmente defendam o nosso interesse. Bom, mas a cada escolha é uma renúncia, e suas consequências.
Forte abraço, a gente se vê por aí. Bom, com Deus.